Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal e hoje nós falaremos sobre política pública. Já temos vídeos aqui no canal sobre o assunto de controle, né? Controle, e agora nós vamos fazer as questões. Vou deixar aqui no cards para vocês a playlist, perfeito, agora saiu melhor, do assunto voltado para o controle, tá ok? Os vídeos passados estão bem interessantes, tem esquematizado todos os conceitos, que é para dar uma relembrada, né, no conceito, e agora vamos exercitar, né? Vamos fazer os exercícios voltados para controle. Vamos lá? O CESP, a primeira questão. O sistema de controle deve incluir os seguintes aspectos. Aí ele está falando aqui dos aspectos que nós vimos, né? Que são 4. Começa com objetivo, medição, comparação e correção. Na minha opinião, está perfeito, está correto. Esse C está lindo, né? Vamos lá. Isso mesmo. O processo de controle é composto por 4 etapas: definição dos objetivos, monitoramento, medição, comparação e correção. Vamos voltar aqui em cima para a gente ver que foi explicado nos vídeos anteriores, né? E aqui está, como vocês podem ver. A primeira etapa é definir os objetivos. Segunda etapa é o monitoramento ou avaliação. A terceira é a comparação e a quarta é a correção. Tudo isso já vimos nos vídeos anteriores, já expliquei para vocês, já desenhei, né? E é interessante porque foi um breve resumo do conteúdo, porque é um conteúdo um pouco extenso, mas coloquei aqui para vocês na forma de esquema que é bem interessante. Vamos lá para a segunda questão do CESP. O processo de controle compõe-se de padrões de controle. Vamos já marcar aqui o processo de controle, né? Compõe-se de padrão de controle, perfeito. Aquisição de informação, que é a mesma coisa da medição, né? Momento da medição. Aí nós temos a comparação, perfeito. E a ação corretiva, que é a mesma coisa que a correção. Aqui vocês podem ver que eles só mudaram algumas palavras, né? Olha, padrão de controle é a mesma coisa que o objetivo, porque o objetivo ele visa estabelecer os padrões de controle. Quando fala da medição, aí vai falar das questões que visam buscar as melhores informações para medir a satisfação do cliente. Aí tem a questão da comparação, que é para ver se está sendo seguido corretamente os objetivos, né, que é o padrão de controle. E a correção e a ação corretiva é a mesma coisa que a correção aqui de cima, tá ok? Eu disse que está correto, vamos ver os comentários. As questões trazem corretamente as 4 etapas que compõem um processo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, né? O processo de controle. Vejamos, definições dos objetivos, etapa onde os padrões... Aqui vamos selecionar as palavras-chave. Aqui, ó, quando fala em definir o objetivo, nós estamos falando que é a etapa que define os padrões desempenhados, os padrões de controles que serão estabelecidos, né? Quando falamos em monitoramento, que é a mesma coisa que medição, que é a mesma coisa que avaliação, trata-se da etapa onde as informações são coletadas. É a aquisição de informações, como está aqui em cima, né? Vamos lá? Temos a comparação, que trata-se de comparar o resultado obtido, que é o desempenho atual. Deixa eu ver como está aqui na questão. Colocaram o desempenho atual? Não, não colocaram, só colocaram comparação, né? Com os objetivos ou padrões de desempenhos anteriormente estabelecidos. Então, vocês já começam a perceber que um vai complementando o outro, né? O monitoramento, ele é um passo
a posterior da definição de objetivo, depois do monitoramento, nós temos a comparação e, por último, nós temos a correção. É a etapa onde realiza-se as ações corretivas, que foi o nome que eles colocaram aqui, né? Ação corretiva. Vamos lá para a terceira questão. Calma, não vamos pegar spoiler. Terceira questão também do CESP. Para que a comparação, aqui ó, comparação de desempenho seja feita por resultados, ou seja, resultados já teve todo um processo, né? Já teve toda aquelas 4 etapas. É condição obrigatória que a operação tenha sido concluída corretamente. Por quê? Para você ter um resultado específico, é necessário que se finalize aquele ciclo, né? Que nós acabamos de falar aqui das 4 etapas. Então, é necessário sim, está correta. Vamos lá. De fato, o controle posterior, olha aqui, ó, uma palavrinha-chave, controle posterior. A pós-ação, que é um tipo de controle caracterizado pelo foco no resultado, aqui ó, é o foco no resultado, ocorre depois que a atividade foi executada, ou seja, depois que a atividade já foi concluída. Perfeito? Vamos para a quarta questão. Sem spoiler, devagar. Também da CESP, Técnico Judiciário 2018. Ao gerenciar o desempenho de uma organização pública, é correto mensurar a satisfação do cidadão com o indicador de desempenho para o serviço público prestado. Perfeito, né? O que nós estamos falando aqui? Que a organização que presta serviço público, ele vai mensurar a satisfação do cidadão para saber se aquele serviço está sendo prestado de uma forma correta, se o seu desempenho está sendo correto, sempre visando a satisfação do cliente, né? Perdão, do cidadão. Isso mesmo, a satisfação do cidadão é um bom exemplo de um indicador de desempenho para os serviços prestados pela organização. Ou seja, a satisfação do cidadão está ligado diretamente aos indicadores de desempenho do serviço público, tá? Quinta questão da CESP é MAP Assistente Portuário 2018. O controle tático, aqui agora nós vamos falar do tático. Vocês lembram daquela pirâmide do tático? Tático, operacional, estratégico, né? Se vocês não lembram, eu indico que vocês voltem no vídeo que eu vou deixar aqui no cards, para vocês poderem entender um pouquinho, né, mais do que nós já falamos anteriormente de toda a pirâmide. Vocês vão ver lá nas imagens que está tudo esquematizado. O controle tático é direcionado para o médio prazo. Perfeito. E aborda cada unidade ou departamento da empresa ou cada conjunto de recursos isoladamente. Bom, ele é visado sim por médio prazo e ele também visa a unidade, um departamento. Ele vai gerenciar cada unidade, departamento. Ele é um controle diário, vamos dizer assim. Na minha concepção está certa. Vamos ver aqui o gabarito. Correto. De fato, o controle tático avalia os resultados e o desempenho de determinada unidade da organização, que pode ser um departamento, uma área, uma divisão, como eu falei para vocês, né? Ele é direcionado normalmente para o médio prazo. Perfeitamente. Falou de controle tático, nós estamos pensando em controle de área, de departamento, de divisão, e ele é o médio prazo, né? A sexta questão da CESP também. Uma ação se mostra eficaz quando se verifica o uso racional e econômico dos insumos na produção de um bem ou serviços, tá?
Aqui eles já estão falando dos 5E, né? Se você também não está perfeitamente lembrando do conteúdo, volte no vídeo anterior que nós também falamos desses 5E, tá? Aqui, ó. Tá falando da eficaz quando se verifica o uso racional e econômico dos insumos na produção de bens e serviços. Uma ação se mostra eficaz se verificar o uso racional. Na minha concepção, parece estar certa, mas eu ainda fiquei... Opa, tá muito bonito esse C, lindo. Mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida aqui, eu vou marcar certo, porque eu marcaria assim na prova, mas eu não estou 100% segura. Vamos ver os comentários. Ó, uma ação se mostra eficiente e não eficaz, como está falando lá, tá? É eficiente quando se verifica o uso racional e econômico dos insumos. Opa, já estou quase pegando spoiler da próxima questão, né? Vamos lá. Ele se mostra racional e econômico no uso dos insumos, na produção de bens e serviços, e não eficaz, como está dizendo lá na questão, né? A eficiência que está relacionada à utilização racional dos recursos. Então, eficiência é o uso racional dos recursos. A eficácia, por sua vez, se relaciona aos resultados. Eficiência está relacionada aos resultados. Questão errada. Vamos lá para a 7ª questão da CESP também. Balanço social, com ênfase nos temas de ética e responsabilidade social. É um tipo de controle de nível operacional das organizações. Balanço social com ênfase nos temas. Olha, essa aqui eu também estou em dúvida. Eu vou colocar como errado. Balanço social, eu não lembro bem do balanço social, onde é que ele se encaixa, com ênfase nos temas de ética e responsabilidade social. É um tipo de controle de nível operacional das organizações. Eu marcaria como errada, mas vamos passar para os comentários, que nos comentários nós também aprendemos bastante, né? O balanço social é um conjunto de informações que tem por objetivo divulgar a gestão. Vamos lá, já circula aqui. Conjunto de informações tem por objetivo divulgar a gestão econômica social da empresa e apresentar à sociedade, os resultados de suas responsabilidades. Ah, tá certo, responsabilidade social. Ou seja, ela busca demonstrar à sociedade as atividades desenvolvidas pela organização. Então, só que nós já podemos ver que ela está certa, né? Com ênfase nos temas de ética e responsabilidade social. Que a responsabilidade social é um tipo de controle e nível de operação. Assim como o balanço contábil, o balanço social é um tipo de controle de nível estratégico. Na verdade, está errado, né? Porque aqui ele está no nível estratégico. E aqui está falando que está no nível operacional. Já achamos o erro, né? Até então parecia que estava tudo certo. Mesmo que você não soubesse o exato significado da palavra balanço social, ainda assim, por lógica, creio que seria possível deduzir que este tipo de controle não está relacionado ao nível operacional. Eu acertei dizendo que a questão estava errada, mas porque eu não lembrava aonde é que ele se encaixava, o balanço social, em quais dos níveis ele se encaixava, né? Eu acertei assim, vamos dizer, pela sorte. 8ª questão da CESP também. A efetividade. Ele quer saber agora sobre a efetividade. Na área pública, ocorre quando os bens e serviços resultantes de determinado
determinada ação alcança os resultados. Efetividade alcança os resultados mais benefícios para a sociedade. É a eficiência, né, gente? Não é a efetividade. É a eficiência que fala de resultados. Acabamos de ver na questão anterior. Vou dizer que esta questão está errada. E vamos passar para os comentários. Isso mesmo. Já até errei, jurava. Isso mesmo. A efetividade está relacionada aos impactos gerados. Deixa eu até marcar já aqui, ó. A efetividade está relacionada aos impactos gerados pelas ações. Impactos gerados pelas ações. Mas aqui está falando de resultados. Eu acho que eu devo ter me confundido, né? A efetividade na área pública ocorre quando os bens e serviços resultantes de determinada ação alcançam os resultados mais benéficos à sociedade. Isso mesmo, a efetividade está relacionada aos impactos gerados pelas ações, portanto, os resultados benéficos indicam que as ações produzirão impactos positivos na sociedade. Porque que ele não... efetividade, ele não visa somente o resultado, né? Mas ele visa o resultado que venha beneficiar positivamente a sociedade. Perfeito. Eu me baseei pela palavra-chave resultados. No entanto, são resultados mais benéficos para a sociedade, né? Vamos lá para a 9ª questão. A busca pela economicidade na gestão de estoque. Olha, economicidade na gestão de estoque. Quando fala de estoque, está falando de insumos, né? De materiais em um órgão da administração pública. É um objetivo que visa o alcance da eficiência. Na minha concepção está certo, porque é até um pouco às vezes confuso de lembrarmos, né? É tanta letra E, né? A eficiência, ela visa o controle de estoque, que na verdade é o insumo, e a economicidade. Então, para mim, a palavra-chave aqui é economicidade, e aqui no caso o estoque representa o insumo. Vamos ver o comentário da questão. Tá correta. A economicidade, vamos marcando. A economicidade está alinhada ao controle de obtenção e uso de recursos. Perfeito? Com o menor ônus possível. Menor ônus possível. Dentro dos requisitos e da quantidade exigida pelo input. A eficiência, por sua vez, relaciona-se aos meios, aos custos envolvidos e à medida de avaliação da utilização dos recursos. Portanto, a busca pela economicidade, consequentemente, visa ao alcance da eficiência. Perfeito, questão correta. Vamos para a 10ª e última questão. Sem querer eu peguei um spoiler, né? Já vi que a questão está correta. A produtividade de um hospital pode ser avaliada por meio de indicadores como tempo de permanência, estamos falando de indicadores, tempo de permanência e rotatividade de leitos. A efetividade utiliza dados como taxa de mortalidade e reinternação. Tá correta, né? Eu não tenho nem opinião formada sobre, porque eu já vi o resultado, não. Já vi a resposta. Mas aqui é bom que nos comentários ele vai explicar melhor. Vamos entendê-la melhor. O tempo de permanência dos pacientes e a rotatividade do leito, rotatividade dos quartos dos hospitais, indicam a quantidade de pacientes que esse hospital está atendendo em determinado período de tempo.
Portanto, em regra, quanto maior for a rotatividade e menor for o tempo de permanência dos pacientes, mais atendimentos são realizados, mais pacientes são atendidos. Quanto maior for a rotatividade e menor o tempo de permanência, mais pacientes são atendidos, né? Perceba que a quantidade de recursos utilizados pelo hospital basicamente sempre será a mesma. Afinal, os equipamentos e os funcionários do hospital são fixos. Então, quanto mais pacientes foram atendidos, tanto melhor os recursos disponíveis estarão sendo utilizados. Em outras palavras, quanto mais atendimento forem realizados, menor será a relação custo-atendimento, isto é, o custo de cada atendimento para o hospital será menor e, como consequência, o hospital obterá, em regra, maiores lucros. Portanto, de fato, trata-se de um conceito ligado à produtividade. Já a taxa de mortalidade e a taxa de reinternação indicam se os serviços prestados pelo hospital estão de fato gerando impactos positivos na sociedade, logo se referem à efetividade do serviço público. Correta questão. E é com essa questão que eu vou me despedindo de vocês, deixando um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!